Oi, queris! Hoje nós vamos começar a falar sobre cada uma das famílias olfativas. E eu escolhi, até por lógica, começar pelos cítricos, porque os cítricos são a família da saída de uma fragrância. Elas estão sempre no topo, são as mais voláteis, mas também são das mais versáteis. Com os cítricos, você consegue criar fragrâncias femininas, fragrâncias masculinas e as atuais fragrâncias genderless, as fragrâncias sem gênero, porque elas são também neutras. Ou seja, os cítricos são importantíssimos nas fragrâncias para dar o frescor, e em países como o nosso, cujo calor e a temperatura são muito altas praticamente o ano todo, ter um frescor intenso é super desejável. O tempo pode começar a esfriar, mas a gente sempre está recorrendo às fragrâncias cítricas. Então, qual é a característica das fragrâncias cítricas? Primeiro, as fragrâncias cítricas, elas são voláteis e por isso elas somem com mais facilidade. E aí eu acho que a gente tem um pouco mais de facilidade de entender também. Acho que de todas as pessoas que podem ser leigas ou entendidas em fragrâncias, conseguem reconhecer mais os cítricos do que qualquer outra família olfativa, porque os cítricos estão muito próximos da gente. É também a única família que o Brasil consegue produzir em ingredientes para perfumaria. O restante, infelizmente, é tudo importado. Até mesmo a fava tonka, que agora começa a ser produzida no Brasil, no passado as sementes eram enviadas para fora do Brasil para serem processadas e a gente comprava o óleo aqui. Os cítricos não. Os cítricos a gente aproveita tudo, desde o suco, a casca, tudo, absolutamente tudo, as folhas dos cítricos. Então, quais são exemplos de cítricos que podem nos ajudar a entender mais esse ingrediente ou essa família olfativa da perfumaria? Começam com os básicos, né? Todo mundo conhece o limão, laranja, tangerina, mas vocês sabem que eu já dei muito curso de perfumaria, já fiz muito curso de perfumaria e as pessoas se confundem muito com os cheiros. Não com o do limão, mas, por exemplo, tangerina com laranja, é muito comum as pessoas confundirem um pouquinho. Por isso, todos eles que têm bastante ingrediente quase efervescente, eles são considerados cítricos. Muitos chás também são considerados cítricos, a verbena, por exemplo, a cidreira. Há uma série de notas novas para nós, né? Não para a Ásia, por exemplo, que é o caso do yuzu, um limão, é uma espécie de um limão asiático, muito usado na culinária japonesa, e ele hoje é considerado como o limão japonês, de tão usado tanto na culinária quanto em determinadas fragrâncias. Acho que os cítricos colaboram com um frescor inigualável para uma fragrância. E eles são responsáveis também pela série de fragrâncias muito conhecidas aqui no Brasil, que são os frescores. Você encontra os frescores na Casa Granado, por exemplo, o limão siciliano, o nectarina da Andaluzia. São ingredientes super frescos, inusitados, que têm saídas assim efervescentes e muito prolongadas, que garantem para a gente uma quase que uma sensação de banho tomado. Eles sinalizam limpeza, é uma delícia usar os cítricos. Todas as marcas no Brasil trabalham muito com os cítricos. A Natura foi uma das empresas que mais trabalhou com notas frescas e principalmente cítricas. Até 2005, 2006, ela batia assim super sobre os cítricos,
porque eles traziam muito frescor para suas fragrâncias. Uma das fragrâncias mais clássicas da Natura é o Laranjeira em Flor, que é o antigo Romage. É uma fragrância classificada como água para a Natura, mas é um splash, mas é um cítrico aromático muito intenso. Exemplos de fragrâncias cítricas vocês vão encontrar em todas as marcas que trabalham um nome de uma fruta cítrica com, às vezes, um segundo adjetivo ou um outro nome qualquer, e isso já identifica que a fragrância é um cítrico, ou pelo menos baseada num cítrico. Vocês encontram muito isso nos Aqualegoria, da Guerlain. A Atelier Cologne trabalha com muitos cítricos, porque só de você imaginar a palavrinha Cologne já vem à mente notas cítricas. Light Blue é um exemplo muito forte para mim de fragrância cítrica. Embora vocês possam encontrar lá ele classificado como floral amadeirado, para mim ele é um cítrico amadeirado, porque ele sai com aquele limão siciliano e uma espuminha de maçã que o limão faz essa espuminha explodir de frescor. Acho divino isso. Todas as marcas, mesmo as marcas europeias, acabam no verão lançando fragrâncias cítricas, ou pelo menos com um frescor mais intenso. E quando você vai checar lá, tudo tem cítrico, porque os cítricos são muito importantes. Uma das frutas mais importantes entre os cítricos é a bergamota. Vocês notam que a gente não está falando das famílias frutais, nós estamos só checando os cítricos, aqueles que têm cheiros efervescentes, mais voláteis. Em geral, os cítricos saem, o óleo para se fazer um cítrico sai da casca da fruta. Quando você pega uma laranja, um limão e passa a unha assim sobre a casca, vocês veem aquele óleo saindo. É mais ou menos assim que se extrai o óleo de uma fruta cítrica, porque é pela expressão a frio. Não se faz a vapor, porque senão se você aquecer a casca, você vai perder todo esse lado de frescor. Os cítricos, eles são conhecidos na perfumaria também como notas hesperídicas. Eu ouvi isso pela primeira vez na Givaudan e eles classificavam cítricos, todas as famílias dos naturais, e como notas hesperídicas, os cítricos sintéticos. Para mim ficava mais fácil de entender. Mas por que notas hesperídicas? Eu já vi notas hesperídicas também sendo declaradas em algumas pirâmides ou descrições olfativas como sendo os cítricos em geral. Para se falar da família dos cítricos, dizem lá, notas hesperídicas. Então, eu acho que depende muito de quem vai falar ou não sobre essas notas cítricas. Chamá-las só de cítricas ou de hesperídicas parece para mim que é uma opção. Por que isso? As Hespérides eram ninfas na mitologia grega, eram ninfas que cuidavam de um pomar muito fértil. Dizem que elas eram muito poderosas e cuidavam durante o dia do solo, e o solo era muito fértil. Com isso, ela tinha os melhores pomares. Assim, quando alguma deusa ou deus queria presentear alguém, iam lá no pomar das Hespérides para pegar as suas frutas mais especiais. E diz a mitologia que elas cuidavam de um lindo pomar de cítricos.
E por isso, dizer que notas hesperídicas são notas cítricas pode estar muito correto, no sentido de que você está emprestando de uma história, da mitologia, para falar de um poema que pode ser a perfumaria. Então eu gosto muito disso e dividir com vocês, porque muitas vezes vocês podem lá estar lendo uma pirâmide olfativa e leem notas hesperídicas de saída e vocês não sabem o que é. Agora vocês sabem, as notas hesperídicas são as notas cítricas, que vêm das Hespérides, ninfas que cuidavam de um pomar de cítricos. Eu adoro essas histórias porque eu acho que elas nos dão argumento, nos dão mais vocabulário para a gente falar das fragrâncias. Não dá para falar de fragrâncias como química pura, como simplesmente um fato nu e cru. A perfumaria, para mim, ela é arte. E como arte, a gente deve buscar vocabulário onde a gente encontrar. E a mitologia tem emprestado muito vocabulário para nós, não é? Eu espero que vocês amem os cítricos como eu, porque nós amamos fragrância, né, gente? E num país como o nosso, vira e mexe, a gente tá louco por um frescor. Tenho falado muito dos frescores e ainda vou falar muito mais. Tenho que trazer os vídeos que estão prontos sobre a Casa Granado e seus frescores maravilhosos, os frescores da L'Occitânia Brasil, os frescores das nossas marcas tão queridas como da Avon, da Natura, do Boticário, e os frescores internacionais, Hermès, Diptyque, gente, cada coisa linda para falar. Tudo isso graças aos cítricos. E não deixem de ver um vídeo que eu fiz sobre a bergamota. Embora a bergamota seja classificada, e ela é mesmo um cítrico, ela é para mim o mais floral dos cítricos, porque a parte de cítricos que ela contém é muito menor que a parte floral, que é o linalol. Mas esse lado cítrico impulsiona o linalol, que é o lado floral, e que faz a bergamota ser o ingrediente entre os cítricos mais desejado na perfumaria. Espero que vocês gostem, que curtam e que batam papo aqui comigo. Um beijo!